Olá a todos e todas. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nossa entrevistada aqui é a professora Isabel Pinto Alvarez. A professora Isabel completa agora 10 anos de credenciamento no PPGH, né? Programa no qual, além de ministrar disciplinas ligadas a uma perspectiva crítica do processo de urbanização, tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente na linha de geografia da cidade do urbano, né? Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa da maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos então à professora Isabel. Professora Isabel, o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no PPGH? Olá, César. Olá a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade desse depoimento e parabenizar a comissão organizadora dessa comemoração do reconhecimento pela CAPES do PPGH, completando 50 anos, né? Bom, eu começaria dizendo que estou no programa, vai completar 10 anos como orientadora, como docente, mas estive no programa como discente, né, no mestrado e no doutorado. O mestrado comecei no final dos anos 80, 89, e depois o doutorado vim fazer muito tempo depois, por circunstâncias da vida, né. Mas, em todos esses momentos, o que fica muito claro para mim, muito evidente, é o espaço de formação excepcional que é o PPGH, né? Em primeiro lugar, porque ele abriga docentes, pesquisadores, estudantes comprometidos com a produção de um conhecimento sério, reflexivo, crítico sobre a realidade, a partir da geografia e de diferentes visões e abordagens da geografia, né? Então, entendendo, portanto, o papel que a pesquisa pode ter no avanço, né, das condições da sociedade. Mas essa formação excepcional, eu reporto também, pelo menos a partir da minha experiência, ao fato de que a presença no PPGH é uma grande oportunidade de aprendizado sobre o papel da universidade na sociedade brasileira, da universidade pública na sociedade brasileira, a importância que tem a gestão coletiva e democrática dos espaços internos da universidade, é óbvio, fora dela, na sociedade brasileira, né? E da importância de preservação da sua autonomia, né? Então, em todos esses momentos, seja como discente ou nesse momento mais recente como orientadora, como credenciada no programa, para mim tem sido um espaço de formação nesse aspecto, né? Eu vejo também que o PPGH é um espaço de liberdade nessa produção do conhecimento, né? Porque ele abriga professores, pesquisadores de diferentes orientações teórico-metodológicas, né, sobre como a geografia pode trazer um conhecimento, uma contribuição para o entendimento do mundo, né. Essas diferentes concepções produzem debates profundos e, por vezes, até acalorados. Mas esse é um dos elementos, para mim, que potencializaram até hoje o crescimento do PPGH e também a sua qualidade, né? Também vejo essa liberdade, principalmente hoje em dia, no que diz respeito aos projetos dos estudantes, né, dos discentes que ingressam o programa, né? Felizmente, por mais que as tentativas de controle sobre o nosso trabalho da universidade, né, não especificamente o meu, de alguém, estejam cada vez mais profundas, no PPGH os estudantes têm liberdade para fazer os seus projetos,
né, para escolher as suas temáticas de pesquisa, as linhas de pesquisa, a abordagem teórico-metodológica que deseja aprofundar e realizar, né. Isso me parece muito importante num momento em que a gente está vivendo uma tentativa de inversão desse processo, quando o financiamento da pós-graduação, o financiamento público da pós-graduação vai sendo ameaçado, né, cada vez mais, e se coloca no horizonte um financiamento externo como sendo aquele capaz de sustentar a pós-graduação no Brasil, e isso aponta para um certo direcionamento de pesquisas, né. Felizmente, no PPGH, isso, a liberdade na produção do conhecimento é um elemento chave, né, e a não rendição, né, a esses propósitos neoliberais. Então, por tudo isso, né, eu considero que estar no PPGH é uma grande honra para mim, muita honra, né, e é também uma enorme responsabilidade, né, porque me vejo herdeira de uma história construída com essas diretrizes, com esses princípios, né, e faço um esforço, na medida que posso, para continuar, né, nesse sentido e trazer para o PPGH também uma contribuição e manter, né, esse reconhecimento e esse programa de excelência que a gente tem. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né. Como eu falei, eu estou no PPGH vai fazer 10 anos, né, e nesse período já se formaram comigo 8 mestres, e tenho 7 para se formar agora neste segundo semestre, desses 7, 4 doutores, né. As dissertações e teses dos meus orientandos estão, evidentemente, alinhadas com os temas de pesquisa que eu tenho enfrentado e que tenho feito um esforço, né, de prosseguir, né. Elas estão no campo da geografia urbana e do planejamento, dentro da linha da pesquisa geografia da cidade e do urbano, e dentro dessa linha, no âmbito, né, de uma formação que tem por princípio, ou por fundamento, desculpe, a noção da produção do espaço, que foi elaborada no início dos anos 70 pelo filósofo Henri Lefebvre, e que encontrou no PPGH um campo fértil de florescimento, exatamente porque já naquele momento, no departamento de geografia, no programa de pós-graduação de geografia, já havia um conjunto de docentes e discentes que tinham se aproximado de uma leitura materialista dialética a partir do Marx, como forma, né, como método, teoria e método para tratar das questões geográficas, ou abordar a geografia a partir do materialismo dialético. Então, nesse sentido, essa proposição do Lefebvre, anos depois, vai encontrar, né, aqui no departamento, uma possibilidade de expansão, de crescimento e até mesmo de superação em alguns aspectos, né. Eu me considero, de certa forma, herdeira desse processo, porque meus professores, alguns na graduação e outros na pós-graduação, são professores que, formadores de uma chamada tendência dentro da geografia urbana brasileira, segundo o saudoso professor Maurício de Abreu, né, uma tendência chamada de marxista lefebvriana, né, da qual eu faço um esforço para me inserir e contribuir, né. Então, nesse sentido, por que o Henri Lefebvre, por que essa formação, né?
O Henri Lefebvre, um filósofo, né, marxista, que, junto com a obra de Marx, e a partir da obra do Marx, faz um esforço para compreender as transformações que ele estava acompanhando ao longo do século XX, que ele via novos processos, elementos, determinações, algumas das quais o Marx tinha apontado, mas não desenvolvido, e outras ele sequer pôde, né, refletir, porque não eram questões que apareciam na sua realidade prática, né, muito embora sua teoria seja alvissareira no sentido de permitir a exploração desses elementos presentes hoje, né. Então, nesse processo, Lefebvre vê, então, a emergência de uma sociedade urbana, né, uma passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade urbana, e vê a produção do espaço como um setor, vamos chamar assim, um elemento, um aspecto estratégico como possibilidade de reprodução das relações sociais de produção e continuidade e persistência do capitalismo, né? E é nesse sentido que o conjunto das pesquisas, né, ou que os professores que produziram, vamos dizer assim, essa corrente dentro da geografia urbana brasileira, vão caminhar abordando diferentes aspectos e diferentes processos e elementos dessa orientação, né? De um modo mais efetivo, né, os aspectos mais trabalhados por mim, nas minhas pesquisas, nas orientações e também nas disciplinas, né, que eu já ofereci na pós-graduação, elas envolvem sempre uma consideração lefebvriana, que é o ponto de partida, né, que é a de que a produção do espaço e a reflexão, tanto no plano da realidade quanto no plano da análise, ela envolve uma articulação de níveis e dimensões, né? Alianças e estratégias entre o econômico e o político e o social sendo a contraposição dessas alianças e estratégias, né? Então, nesse sentido, as pesquisas empreendidas, né, elas levam em conta alguns aspectos que eu vou abordar um pouquinho separado, mas que se articulam, evidentemente. Primeiro, é entender que a produção do espaço urbano, da cidade e da metrópole, é totalizada por uma economia política, né? E isso implica em reconhecer a existência de contradições da produção do espaço, a articulação da produção do espaço com o movimento mais geral da produção e circulação do capital, e as tramas e o papel do Estado nesse processo, né? Assim, né, eu acho que se destacam nas pesquisas o papel da propriedade privada, o movimento de valorização, desvalorização e revalorização do espaço, a obsolescência do espaço, as implicações de uma economia financeirizada na produção do espaço, que é produzido cada vez mais como um ativo financeiro, né? Esses são alguns, vamos dizer assim, alguns eixos, alguns veios dessa abordagem, né? De modo mais recente, o texto que publiquei sobre espaços financiarizados no livro Metropolização, Espaço e Cotidiano reflete um pouco dessas discussões, né? Mas também, por exemplo, a dissertação de mestrado do Bruno Xavier, do Felipe Salute Cardoso, que são meus orientandos, do Tiago Rosa, trazem, né, discussões que aprofundam esses aspectos que descrevi anteriormente, né? O Felipe, por exemplo, traz uma discussão importante sobre a produção do espaço como obsolescente imediato, né? Eu acho que é uma discussão importante que ele traz. O Bruno
sobre o programa Minha Casa Minha Vida, no momento em que ele produziu a sua dissertação sobre a sua relação com o capital fictício, né? Bom, no que diz respeito ao Estado e à produção do espaço, eu acho que a gente, num primeiro momento, é considerar que o planejamento é um modo de ser do Estado sobre o espaço, né? Acho que é um pouco isso. E perceber que na produção do espaço, evidentemente, no conjunto da reprodução social, há uma dimensão que é própria do Estado, que é a de exercer um domínio sobre o espaço, e é através do exercício desse domínio, inclusive, que se justifica a existência do Estado na divisão, vamos dizer assim, social do trabalho, né? Mas isso implica em pensar, né, a ação e representação do Estado sobre o espaço vinculada aos interesses mais gerais da reprodução capitalista, né? E nesse sentido, né, o Estado pesa sobre o social, sobre o cotidiano, sobre a reprodução da sociedade, né? E pesa, inclusive, na produção das segregações, né, da segregação socioespacial, né? Se a gente fala o próprio Lefebvre traz isso nos seus estudos, sobre a mundialização do Estado ao longo do século XX, né? Eu penso que é possível falar também portanto, também numa mundialização da produção do espaço, é possível falar também na mundialização do planejamento como ação e representação do Estado no espaço, né? E então, dessa forma, a gente tem uma tendência, evidentemente, que é desigual, que se realiza desigualmente e com descontinuidades, né? A movimentos, vamos dizer assim, no campo do planejamento ou no campo do urbanismo, né, um movimento de passagem, né, de um planejamento e urbanismo modernista para um planejamento com ou representativo, muito representativo desse momento de crise estrutural do capital e de neoliberalismo, que é chamado por muitos de planejamento estratégico, né? E tenho aí desenvolvido pesquisas nesse campo, né? Esse processo de ação do Estado de uma forma neoliberal tem se radicalizado nas últimas décadas, no Brasil, nos últimos anos, acentuadamente, aprofundando a segregação socioespacial, acentuando a hierarquização, a fragmentação do espaço, né, e, portanto, de novo, pesando sobre a vida social. Acho que, nesse campo, a minha tese de doutorado de 2009 é uma produção que traz essa perspectiva, né, e acho que mais recentes, o artigo publicado no livro Justiça Espacial e Direito à Cidade, e o artigo publicado na GeoUSP sobre a mobilização do espaço, eu acho que são pertinentes a essa abordagem mais pelo Estado, né. No campo das dissertações orientadas, a dissertação da Fernanda Pinheiro da Silva, que traz uma importante reflexão sobre o planejamento recente da cidade de São Paulo, né, sobretudo sobre o Arco Tietê, a dissertação do Pedro Bezerra sobre Perus, e a do Alex Dias da Silva sobre o Pio Jurubatuba, o projeto de intervenção urbana Jurubatuba. No doutorado, aprofundando essa linha, o doutorado do Felipe Cardoso, que discute o Estatuto da Metrópole, né? Porém, né, vamos dizer assim, se a gente considera o espaço como estratégico na reprodução do capital,
né? E as alianças entre o econômico e político como alianças fundamentais para que essa estratégia se desenvolva, né? Eles não existem sem resistência, sem conflito e sem o seu outro, né? Então, por quê? Porque a produção do espaço também diz respeito à reprodução da vida, né? As necessidades, desejos e de se reproduzir, né? E não se reproduzir simplesmente comendo, né? Vivendo apenas no limite, né? Então, nesse sentido, a reflexão que se coloca é que a propriedade da terra é um elemento fundamental para compreender a contradição entre a produção social do espaço e a sua propriedade privada, né? Isso tem sido bastante trabalhado por professores como a professora Ana Fani, né? E os interesses de classe, a propriedade privada da terra e os interesses de classe fundamentam, né, o processo de segregação socioespacial. Então, nesse sentido, a segregação não aparece como um resultado passível de ser retirado caso um plano fosse um pouco melhor, ou tecnicamente melhor definido, né? A segregação é inerente, né, ao processo de produção do espaço capitalista, especialmente considerando as particularidades de como o capitalismo se reproduz no Brasil, né? Nesse sentido, né, as contradições se remetem à luta pelo espaço, né? Os conflitos e lutas pela permanência e pelo espaço. Acho que abordando mais esse aspecto, eu salientaria o texto do livro da coleção Metageografia, que está no livro A Cidade como Negócio, né, onde eu abordo de maneira mais profunda essa questão da segregação, e as teses da Carine, a tese de doutorado da Carine Previati e as orientações de mestrado da Patrícia Barbosa, da Carolina Laiati e da Olivia Ibre, essas duas ainda em elaboração. E a Patrícia estudou o Itaim, né, e o modo como, em função da operação urbana Faria Lima, as transformações e a reprodução do espaço vai absorvendo um bairro antes residencial, e ela chega, né, no momento da radicalização desse processo, quando o Estado põe à venda um equipamento público presente no bairro, né, radicalizando essa visão da sociedade, da cidade como negócio, né. Bom, acho que, do ponto de vista das disciplinas oferecidas no PPGH, eu tenho uma disciplina que eu ofereço desde 2012, que se chama Projetos Urbanos e Reprodução da Metrópole no contexto da crise capitalista global, onde eu procuro exatamente abordar essas dimensões do processo de produção e reprodução do espaço, né, onde a gente faz uma discussão teórica sobre a importância estratégica do espaço do ponto de vista da acumulação, porque a sua produção implica na produção de valor e de renda, né, e o que isso implica em termos sociais e os conflitos e lutas sociais pelo espaço. E para entender um pouco melhor esse processo e fazer uma relação entre teoria e prática, a gente aborda dois grandes projetos urbanos, um que é o projeto urbano Nova Luz, e a gente sempre faz um trabalho de campo na área e discute os elementos desse projeto e os seus desdobramentos, o que implica entender um pouco daquele espaço que é chamado, né, de Cracolândia, né, e das intervenções do Estado nessa área, e tivemos a oportunidade também de fazer trabalho de campo no Rio de Janeiro,
junto à Operação Urbana Porto Maravilha, junto a essa área, ao Morro da Providência, fiz em parceria com a Faculdade de Serviço Social da UERJ, com a professora Isabel Cristina, e foi um momento bastante especial de aprendizado. As outras disciplinas, uma foi ministrada, Geografia da Cidade do Urbano, Perspectiva Crítica, uma foi ministrada no DINTER, então em Santarém, em Marabá, e a ideia era exatamente levar para os estudantes do DINTER uma perspectiva de análise crítica radical na geografia urbana, da qual a maior parte deles não conhecia ou conhecia muito superficialmente. Então, a ideia era trazer as potências dessa perspectiva e dessa orientação teórica e metodológica para as pesquisas deles. E o ano passado tive a felicidade de dar a disciplina com meus colegas chamada Henri Lefebvre, a problemática urbana, né, que foi muito bacana e muito profícua também, né. Acho que, para terminando assim, acho que um outro elemento importante do PPGH, eu me referi à disciplina do DINTER, é essa preocupação com a formação, né, de doutores e mestres do Brasil. Acho que esse é um aspecto importante, é um compromisso importante do PPGH. Desde que eu estou no PPGH, houve um Minter com a Universidade do Cariri, mas à época eu estava doente, não pude participar, e me engajei nesse DINTER com as universidades do Pará, coordenadas lá pela Unifespa, né, e considero que esse é um trabalho importante do PPGH e da Universidade de São Paulo, né. Então, acho que é esse o meu registro. Como falei, considero que é uma formação excepcional. Não sei se consegui esclarecer isso, mas convido a todos a conhecer o PPGH. Obrigada. Obrigado, Isabel, pela consideração, né, e por tudo isso, enfim, e tudo isso que, na verdade, faz a gente querer saber um pouco mais. Nós, lamentavelmente, não temos muito tempo, mas antes de colocar uma pergunta final, eu gostaria de eu tentei, num esforço, juntar dois assuntos para que você pudesse fazer pelo menos algumas considerações aqui nos 4 minutinhos aí que a gente tem, não é? Que é o seguinte: bom, professora, veja só, você menciona que, de certa maneira, a recepção do pensamento lefebvriano encontrou condições favoráveis, né, no programa de pós-graduação em Geografia Humana, quer dizer, de certa maneira, no departamento de Geografia, mas em grande proporção dentre os professores do programa de pós-graduação em Geografia Humana e da área de urbana, mais especificamente, não é? E eu perguntaria para você se o que você considera, do seu ponto de vista, não é, quais foram essas condições que permitiram a entrada, a instalação, não é, ou então aí o trabalho com essas categorias do pensamento lefebvriano na geografia da USP e mais especificamente no PPGH. E a partir daí, se você puder fazer uma consideração a respeito de uma formulação que você menciona durante a sua fala, não é, talvez tentar uma ligação entre essas coisas e nos responder e nos dizer de onde vem a compreensão, e aqui abro aspas, do planejamento como modo de ser do Estado no espaço. Tá. Fecho aspas. Tá bom? Se você puder fazer algumas considerações a respeito disso, eu agradeço muitíssimo. Tá bem, César. Acho que foi bom você perguntar isso, porque talvez, da maneira como eu coloquei condições favoráveis, parece que foi tudo muito fácil, né? E pelo que a gente conhece da história, e até artigos publicados, não é bem assim. Mas eu acho que tem um elemento-chave que eu mencionei, que compõe o PPGH, que foi o que eu chamo de um desses elementos favoráveis, que é a liberdade, de certa maneira. Eu acho que no final dos anos 70, anos 80, né, quando se dá essa aproximação de parte do pensamento, né, de parte dos pesquisadores e docentes da geografia
com o materialismo dialético, na verdade, isso se dá como um movimento de ruptura, né? E não como uma evolução tranquila e etc., né? É um movimento de ruptura, grande parte dele levado a cabo pelos estudantes da pós-graduação, né? Em contraposição, em termos teórico-metodológicos, com os seus mestres, de certa maneira. Porém, pelo menos do que eu pude observar e ler, esses mestres partilhavam de um princípio fundamental, que era permitir a liberdade, né, na escolha dos caminhos da pesquisa, desde que esses caminhos trouxessem pesquisas bem fundamentadas, bem produzidas, com conhecimento profícuo, né? Então, esses estudantes, na época estudantes, né, tiveram um trabalho, na verdade, imenso, porque eles tinham que provar muito mais a sua qualidade e a importância daquilo que estavam fazendo para serem reconhecidos. Então, encontrou esse campo fértil porque tinha uma conjuntura também, né, de uma aproximação e de uma luta mesmo política, vamos dizer assim, mais geral, e porque esses estudantes empreenderam nesse momento essa posição de enfrentamento. Então, eu penso que isso é a liberdade que eu comentei anteriormente, né, nesse sentido, que eu acho que é uma riqueza do PPH nesse sentido. Essa liberdade, no entanto, não é uma liberdade romântica, né, ou romantizada, é uma liberdade que envolve luta, que envolve confronto, mas que era um confronto acadêmico, né, e respeitado, né, de certa maneira, embora houvesse, é óbvio também, devia ter momentos de grande tensão, né, mas foi nesse sentido. Sobre a história do planejamento ser o modo de ser do Estado, isso fui eu que, não foi Lefebvre, isso fui eu que, pensando sobre o planejamento, refletindo sobre e buscando, né, essas ações, evidente que todas as ações do Estado, eles estão no âmbito desses processos mais gerais de reprodução social e, portanto, menos diretamente, eles implicam a produção do espaço, mesmo que não seja uma política espacial específica, uma política de ordenamento territorial específica, a ação do Estado pesa sobre a produção do espaço, mesmo quando não se trata de uma ação direta, né? Porém, o que me parece que ao longo do século XX, né, na divisão, vamos dizer assim, social do trabalho, o papel que o Estado assume no capitalismo, ele assume essa condição de ordenar, aspas, o ordenar aí, né, de dominar e racionalizar o espaço. E o objetivo dessa ação, longe de ser garantir o bem-estar social, era transformar cada vez mais o espaço em algo produtivo, né? Permitindo que a circulação geral do capital fosse mais rápida, minimizar o tempo entre a produção e a realização da mais-valia, por exemplo, articular espaços, abrir fronteiras, né? E foi aí que eu chamei do planejamento ser um modo de ser do Estado sobre o espaço, assim, pensando nessas políticas mais diretamente associadas a uma intervenção específica no Estado. Foi isso. Tá bom, professora, muito obrigado por ter aceito nos conceder o depoimento, essa entrevista, participar dessa conversa com a gente, não é? Que, enfim, uma contribuição que eu diria extraordinária, assim como você definiu o espaço do nosso programa, e eu termino não só agradecendo o seu aceite, o seu depoimento, a qualidade da sua contribuição, mas também perguntando se você gostaria de fazer alguma consideração adicional para a gente encerrar essa entrevista. Enfim, já passamos aqui um pouco do tempo previsto, mas uma consideração rápida ainda nos cabe.
eu quero agradecer imensamente essa possibilidade. Foi muito bom ter feito essa conversa e saber que o registro de todos está sendo realizado, isso é muito bom. E o que eu posso terminar é vida longa ao PPGH, né, com todos esses fundamentos que ele tem. Eu acho que é isso a minha finalização. Tá bom, professora. Agradeço novamente o aceite, o depoimento, a conversa. Agradeço também a Elisa, que esteve aqui com a gente, não é, dando todo o suporte aqui à nossa conversa. E com isso a gente encerra, então, mais uma entrevista da celebração, né, do evento de celebração dos 50 anos do PPGH. Tá bom? Obrigado a todos.